Pode entrar mais um pouquinho depois, né? Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então a aula de hoje. Espero que estejam todos bem, todos aprovados aí no segundo trimestre, né? Iniciando hoje o terceiro trimestre. Não deem bola para mim, né? Estou assim, completamente inchada, nariz inchado, rosto inchado, barriga enorme, porque o neném está chegando, né? Temos um baby chegando em 4 semanas, mais ou menos, 4 semanas e meia. Mas, enfim, é o mesmo período que nós temos do terceiro trimestre. Então, eu vou com vocês, espero, se Deus quiser, se nada diferente acontecer, eu vou com vocês até o final da gestação, até o final do terceiro trimestre, antes das provas, né? Se vocês já receberam o calendário, mais ou menos eu vou passar agora aqui para vocês quantas aulas a gente vai ter. A gente vai ter 4 aulas nesse terceiro trimestre, até as provas de vocês, né? Então, a gente vai conversar sobre isso também. Vocês estão me ouvindo? Poderiam só confirmar para mim se está tudo ok? Obrigada, Maria, obrigada. Bom, a chamada, pessoal, eu vou fazer no final da aula. Então, eu peço que não saiam durante a aula, tá? Porque eu não estou anotando quem está entrando. Depois que eu parar a minha apresentação de PowerPoint, eu volto, então, para fazer a chamada, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder conversar melhor, e aí para assim vocês não precisam me enxergar tão grande, né? Eu já tô grande, e aí vocês me enxergando tão grande, a minha vontade nesse momento era de ficar com a câmera desligada, ficar um pouco escondidinha de vocês, né? Aqui, isso aqui inchado, mas vamos lá. Bom, vocês já estão vendo a minha tela aqui, confirmem para mim, por favor, se estão vendo o PowerPoint. Podem confirmar se estão enxergando a minha apresentação? Claro que eu estou mesclando entre ela, porque eu estou indo ver se vocês respondem. Estão enxergando a apresentação, pessoal? Obrigada, Mariana. Obrigada, Maria Carolina. Bom, pessoal, então, terceiro trimestre, né? Último trimestre das nossas aulas. E aqui estão as datas que a gente vai ter. Nós vamos ter 4 aulas até o final do trimestre. Então, nós temos aula hoje eu estou substituindo o professor Antônio, né? A nossa aula seria na sexta-feira, às 8 da manhã. Naquele horário de sexta-feira, às 8 da manhã, o professor Antônio vai estar com vocês, tá? Depois nós teremos uma aula no dia 30 do 10, né? E depois uma no dia 6 do 11. No dia 6 do 11 é onde a gente vai finalizar o conteúdo que será da avaliação de vocês. Vocês sabem que a gente ainda está no caderno 2, mas agora vocês já vão receber um trabalho para esse terceiro trimestre e nós já vamos iniciar hoje o caderno 3. Como que vai funcionar? Eu vou selecionar os conteúdos, tá? Que eu acho que são essenciais para vocês lá no primeiro ano. Então, a gente tem muito texto trabalhado nesses 2 cadernos que ainda nos restam, no caderno 3 e 4. Esses textos a gente vai trabalhar de forma assíncrona, ou seja, a gente vai trabalhar nas atividades que eu envio para vocês no plural. Essa semana, amanhã, já abre uma atividade de um texto no caderno 3, tá? E a parte de conteúdo a gente vai desenvolver em aula para que a gente consiga trabalhar a maior parte desses 2 cadernos que ainda nos restam, tá? Então, no dia 6 do 11, a gente finaliza a parte de conteúdo e no dia 13 do 11, a gente faz uma revisão dos conteúdos que caem na nossa avaliação, tá? Eu não tenho aqui agora a data da nossa avaliação, porque vocês iniciam as avaliações no dia 18 de novembro. Mas eu sei que a nossa avaliação não é no dia 18. Eu tenho aqui que não é a nossa avaliação no dia 18 de novembro. A nossa avaliação é um pouquinho mais adiante. Vamos ver. Terceiro trimestre, vocês têm as avaliações de 18 a 27 do 11. E a nossa avaliação é dia 26 do 11. Provavelmente essa avaliação
provavelmente não, né? Essa avaliação deve ser corrigida pela pessoa que vai ficar no meu lugar enquanto eu estiver de licença maternidade, porque eu saio, né, mais para o final, como eu falei para vocês, em novembro, e aí retorno lá no ano que vem, mas aí a gente já não se encontra mais, né? No primeiro ano vocês já estão com outro professor. Enfim, preciso sempre dar uma pausadinha para respirar um pouquinho, porque tá difícil ficar falando, tá dando muita falta de ar, mas a gente vai no nosso ritmo. Gente, trabalho do terceiro trimestre, tá? A gente tem um terceiro trimestre muito curto. Por a gente ter um terceiro trimestre muito curto, eu já estou passando hoje o nosso trabalho, tá? O que vai ser o nosso trabalho? Como eu falei para vocês, a gente ainda tem o caderno 2 para vencer, tá? O caderno 2, ele vai ser realizado via esse trabalho, que vale, então, 2 pontos. Prestem atenção, tá? Vale 2 pontos. Que será referente à unidade 3, tá? Do caderno 2, e a unidade 4 também do caderno 2, tá? Ou seja, para a gente finalizar este caderno aqui, que seria a unidade Everyday Life e Taking a Break, ok? Então, unidade 3 e 4, aconselho que quem está em aula tire uma foto, se bem que eu vou tirar a foto e vou mandar ali para vocês no grupo também, para ficar registrado o nosso trabalho, tá? Então, estou mandando ali. Então, o que vocês devem fazer nesse trabalho? Vocês vão primeiro copiar no caderno o texto da página 174. Esse texto da página 174 é sobre a cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, tá? É essa seção que a gente chama de In Brasil, tá? Onde ele fala um pouquinho sobre Gramado, sobre o ponto turístico, sobre uma das cidades turísticas do Brasil, né? E está aqui no nosso Rio Grande do Sul, alguns eventos que acontecem na cidade. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês este texto, tá? E, além disso, vocês vão realizar a página 175 também no caderno de vocês, tá? Além disso, vocês vão realizar as páginas que estão descritas ali. A página 164, tá? A página 165, a página 169, que aí são exercícios, são atividades, a página 170, a página 177, que também são exercícios, 179 e 180, tá? E vocês vão tirar foto dessas páginas feitas, deste texto copiado no caderno e vão me enviar até o dia 10/11 para o meu WhatsApp, ok? Então, vocês vão fazer tudo isso e tem até o dia 10 de novembro para me enviar, tá? Toda a parte de conteúdo dessas duas unidades a gente vai ver agora, tá? Na verdade, a gente já viu, a gente já trabalhou. Essas duas unidades, elas trabalham com Present Perfect, que já caiu na nossa avaliação anterior, tá? Então, a gente só vai dar uma retomada aqui agora para que vocês consigam realizar esses exercícios, tá? Então, copiar no caderno a 174 e a 175, realizando os exercícios, realizar todas essas páginas que estão descritas e enviar as fotos até o dia 10/11 com o nome de vocês, tá, pessoal? Para, então, contabilizar a nota do trabalho. Coloquei meu WhatsApp aqui, mas vocês sabem que eu estou no grupo de vocês, né? Então, não tem necessidade, vocês já têm os meus contatos e no trabalho anterior vocês já me enviaram também via WhatsApp, tá? Bom, gente, tudo certo? Alguma dúvida aqui do trabalho? Podem escrever ali no chat, eu vou ali ver no chat se vocês estão com alguma dúvida. Alguma dúvida do trabalho? Não? Tranquilo? Feito. Vamos dar sequência aqui, então. Como eu falei, eu vou passar na parte de conteúdo dessas duas unidades ainda do caderno 2, tá? Então, no caderno 2, pessoal, na unidade 3, a gente tem ali Everyday Life, ok? Que é essa unidade aqui que vocês têm algumas páginas do livro para fazer no trabalho.
que eu quero comentar com vocês? Na página 166 e na página 167, são alguns advérbios que aparecem ali que a gente utiliza no Present Perfect, mas que eu já mostrei para vocês quando a gente trabalhou com Present Perfect, tá? São eles, since e for e just, tá? Lembrando, né, gente? Vocês já fizeram as avaliações, a maioria de vocês tá ok, se saíram bem, outros nem tanto. Mas o que a gente lembra? Present Perfect é aquele tempo verbal para falar de algo que aconteceu no passado sem uma data específica, né? Sem eu limitar um tempo que aconteceu. Além disso, ele pode ser usado para ações que acabaram de acontecer, que iniciaram no passado e que se estendem até o momento. Lembram? E lembram também que no Present Perfect a gente tem a utilização do have e do has, né? Então, a gente tem aqui, não sei se vocês vão enxergar, mas depois eu mando foto para vocês, né? Já estamos em clima de Halloween. Então, Present Perfect, que a gente viu, né, lá no segundo trimestre, eu vou ter, então, um passado recente ou sem limitação de tempo, né? Sem determinar, porque no momento que eu determino que alguma coisa aconteceu ontem, mês passado, ano passado, eu estou falando de simple past, né? Que não é o caso. Como é a estrutura dele? Eu tenho na forma afirmativa, subject mais have ou has, né? Mais o verbo no past participle, que a gente chama do PP, tá? Mais o complemento. Have ou has, porque o has eu vou usar apenas para he, she ou it, ok? Assim que eu formava. Como que eu formava a forma interrogativa? A interrogativa eu trazia o meu auxiliar para frente. Have, has, plus subject, plus verb PP. Negativa, acrescentava o not, né? Negativa, eu tenho meu subject, plus have or has, mais not, mais verbo no past participle, ok? Então, aqui eu tinha esse have mais not, eu poderia usar como haven't ou hasn't, né? Eu poderia usar a forma abreviada. Porém, aqui, pessoal, a gente tem essas marquinhas que a gente pode utilizar no Present Perfect para dizer que algo começou lá no passado e que se estende até o momento, né? É exatamente isso que vocês vão encontrar. Ali na página 166, vocês têm a palavra just. A palavra just, pessoal, a gente utiliza quando alguma coisa acabou de acontecer. Ele é um passado próximo, é um passado recente. Então, a gente diz que algo acabou de acontecer usando essa palavrinha just. E onde a gente vai usar essa palavra just na formação do Present Perfect, né? A gente vai usar depois do meu auxiliar. A gente vai usar depois do have. Ou seja, temos ali o exemplo. You have just finished your homework. Você recém terminou o seu tema, né? Então, eu vou usar essa palavrinha após o meu auxiliar. Então, aqui eu posso usar o just, o since e o for, tá? Sempre após o meu auxiliar. Então, aqui, your mom has just arrived. Sua mãe acabou de chegar, tá? Ou seja, esse just para dizer que algo aconteceu, acabou de acontecer, recentemente, tá? Isso a gente já tinha conversado lá no segundo trimestre sobre essas palavras que a gente utiliza no Present Perfect. Since e for, pessoal. Since é mais comum de vocês escutarem, né? Porque a gente sabe que é aquele desde.
né? Então, às vezes, a gente vê até no próprio Instagram ali, since 2008, desde 2008, né? Então, a gente sabe que é desde alguma data que isso vem acontecendo, ou que eu conheci alguém. Então, para isso, usamos o present perfect para falar de ações que começaram no passado e que se estendem até o presente. Então, por isso que o since é usado para designar um período que começou no momento passado, e o for, ele se designa para um período ininterrupto, tá? Ou seja, que ele acontece desde, ele vem do passado até hoje, ele durou um certo tempo, tá? Olhem os exemplos que a gente tem ali. Deixa eu dar uma respirada. Na página 167 agora, tá? Nalini has carried water since she was 8 years old, né? Então, ali temos Nalini started carrying water when she was 8. Nalini is 14 now. Ou seja, ela começou ali quando ela tinha 8 anos, tá? Desde os 8 anos, né? Science. Então, desde a idade dela. Agora, for, pessoal. Nalini has carried water for 6 years. Quer dizer que ela carregou água ali por 6 anos, tá? Ou seja, durou um certo tempo essa atividade dela, tá? Ela tem ali 2 exemplos, um que foram desde e outro que foi por um determinado tempo, tá? Então, ali a gente tem since, desde, e for, por, tá? Então, por um determinado tempo, a atividade se estendeu. Como diz ali no último exemplo, Joaquim has lived in Campinas for 3 years. Então, Joaquim morou em Campinas por 3 anos, tá? He started living in Campinas 3 years ago. Então, ele começou a morar lá há 3 anos atrás. He lives in Campinas today. Ele mora em Campinas hoje, tá? Então, quando eu tenho esse since, eu vou ter o desde. A atividade começou desde uma determinada data, se estende até o momento. Quando eu tenho o for, que eu utilizo também depois do meu auxiliar, do have ou do has, eu tenho que essa atividade durou um certo tempo do passado, ok? Dúvidas, pessoal? Isso a gente já tinha comentado, já tinha visto. Posso? Vou mandar a foto do quadro, sim. Pode deixar. Dúvidas aqui? Posso continuar? Vocês já notaram, né, que o nosso terceiro trimestre vai ser um pouquinho mais tocado que as nossas outras aulas, né? Aquele tempo que às vezes a gente tinha de fazer um exercício, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer os exercícios realmente principais. Eu tô tocando isso aqui para que vocês consigam fazer o trabalho, tá? Bom, continuando aqui, pessoal. A gente tem aqui na página... deixa eu pegar aqui para vocês, no final da unidade do caderno 2 ainda, na página 171, tá? A gente tem esse resuminho. We use the present perfect, have, mais past participle of the verb to talk about something that happened in the recent past. In this case, we use just, we insert just between have and the verb, tá? Então, o que diz nesse quadrinho, resumidamente? O que eu falei para vocês, tá? Que a gente usa a palavra just para dizer que algo acabou de acontecer. E que a gente vai colocar, vai inserir esse just entre o have e o verbo no passado, tá? Então, a gente insere esse just no verbo ali, entre o auxiliar e o verbo. E aí tem outro exemplo aqui embaixo, ó. It's 8 o'clock. The class has just started. São 8 horas e a aula acabou de iniciar, ou acabou de começar, tá? No próximo quadrinho, a gente tem We also use the present perfect to talk about something that started in the past and still happens now. Compare.
I read 50 pages from the book. I've read 50 pages from the book. Tá? Então, aqui a gente tem duas frases para a gente comparar, né? A gente também usa o present perfect para falar de algo que aconteceu no passado, né? Então, a gente tem algo que aconteceu e que continua acontecendo, né? Então, olhem as duas frases que nós temos ali. I read 50 pages from the book. I'm not reading the book now. Eu li 50 páginas do livro, tá? Então, ele não tá mais lendo esse livro, ele parou de ler esse livro. Quando eu uso o present perfect, eu quero dizer que essa ação ainda está acontecendo. Então, ali, I have, ali vocês têm a abreviação do I have, read 50 pages from the book. I'm still reading the book. Eu ainda estou lendo esse livro, tá? Então, a gente tem na primeira frase, eu já li 50 páginas desse livro. Na segunda frase, eu já li 50, mas eu ainda tenho outras para ler. Então, ainda continua acontecendo essa minha ação, tá? E aí, para isso, a gente tem essas palavrinhas para utilizar, essas expressões que nos fazem remeter a isso, que são for e since, para dizer quando essa ação começou. E aí, a gente tem ali, I have studied in this school since last year. Então, ele ainda está estudando lá, né? Eu tenho estudado nessa escola desde o ano passado, tá? Ou se não, I have studied in this school for 1 year. Vocês viram, pessoal, que neste momento o since e o for, ele vai se localizar antes da marca de tempo, né? Porque ele não vai se localizar depois do auxiliar, que nem o just. Ele vai se localizar ali antes da marca de tempo. Since last year, desde o ano passado. Ou for 1 year, desde um ano, tá? Por um ano, na verdade, tá? A gente tem também mais duas expressões do present perfect que vocês encontram nesse caderno 2, que é na página 176, tá? Que é already e yet. Eu tô indo rápido aqui, pessoal, porque isso aqui é do trabalho de vocês. Eu só tô dando uma pincelada porque vocês depois vão ler e podem ter alguma dúvida, tá? Mas eu tô indo mais rápido em função disso. Agora, quando a gente entrar no caderno 3, eu já vou dar uma desacelerada, tá? Eu tô passando as unidades que vocês têm que fazer do trabalho para me entregar no terceiro trimestre, ok? Vou mandar foto do quadro, vou mandar foto do trabalho no grupo. Gente, na página 176, que aí já é na unidade 4 do caderno 2, que vocês também têm páginas para fazer nesse caderno, a gente tem mais duas expressões que a gente usa com o present perfect, que é already e yet. Qual é a diferença delas? Vamos ler ali. Usamos already para designar algo que já aconteceu. Então, algo que eu já fiz em determinado momento, tá? Já foi feito. E usamos o yet para falar de algo que ainda não foi concluído, como tipo, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Eu tenho essa intenção em fazer. Então, temos ali, ó, Derek has already talked to the people from the volunteer program. Ou seja, Derek já falou com as pessoas que são voluntárias do programa. Ele já realizou essa ação. Agora, na segunda, I haven't met the people from the volunteer program yet. Eu não conheci as pessoas ainda do programa de voluntário ainda. Esse yet, ele entra como ainda. Uma coisa que eu vou fazer, mas eu ainda não fiz, tá? Ou como segundo exemplo, Derek hasn't been to the beach yet. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Esse yet, ele vem no final porque ele vem no final da frase para mostrar que tu não fez determinada coisa ainda, mas que tu ainda vai fazer, que tu pretende fazer. E o already, ele vem para dizer que já foi feito. Então, ele vem depois do auxiliar, depois do have ou do has, como vocês notam ali no exemplo. Derek has already talked to the people. Ele já falou com as pessoas. Então, a gente tem o já e a gente tem o ainda. Esse ainda vem para o final da frase. E o já do already vem após o auxiliar.
Isso tudo está no livro de vocês, tá? Página 176, eu só estou passando para que a gente tire essas dúvidas, ok? E aí, a gente entra no caderno 3, que aí sim, no conteúdo do terceiro trimestre, tá? Dúvidas, pessoal, vocês podem me chamar, vocês têm essas 2 unidades que eu dei uma pincelada no conteúdo para que vocês façam, tá? Para que vocês consigam fazer para o trabalho, mas dúvidas vocês podem me chamar. Eu quero agora que vocês peguem o caderno 3, tá? O caderno 3, a unidade 1, que é o nome Soccer. O Murilo, se tá aí, vai se identificar muito, já conhece muito desse assunto, né, Murilo? Murilo, tá aí ainda? Ele tava, claro, aqui, ó. Essa unidade é para ti, Murilo. Fala só de futebol, quero ver tu gabaritar essa unidade. Essa unidade fala da Copa do Mundo, fala dos mascotes, eu quero ver tu assim, ó, acertando toda ela, tá? Mas sem brincadeira, pessoal. A unidade 1, Soccer, do caderno 3 de vocês, tá? Então, agora sim, a gente começa aqui o terceiro caderno. Eu tô separando os conteúdos mais importantes, como eu falei para vocês, mas amanhã já vai abrir uma atividade para vocês, onde vocês vão fazer a leitura do texto na página 161, tá? Que diz FIFA World Cup, então a Copa do Mundo, né, da FIFA. Alguns comentários, algumas coisas interessantes, é um texto bem extenso. E também fala sobre Soccer Tournament, que é um torneio de futebol. E ele está dividido em 3 etapas. Então, são textos bem longos que vocês vão ler em casa. Abre amanhã e encerra na próxima segunda para fazer as atividades, tá? Essas atividades, pessoal, a gente vai na próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu ajudo vocês. Senão, a gente vai tocar o conteúdo para a gente conseguir vencer esses cadernos até o final do terceiro trimestre. Na verdade, as nossas 3 aulas, né, de conteúdo, porque a 4ª é revisão. Mas aqui, pessoal, o que nos interessa nesse caderno 3, no caderno 3, na unidade 1, é o conteúdo novo, que a gente começa a falar do Reporter Spec. O que é isso, Reporter Spec? É um discurso reportado, tá? É a mesma coisa quando eu quero, no português, falar que alguém me contou algo ou que alguém me pediu algo. Para isso, no inglês, eu tenho 2 formas de fazer. Eu tenho um discurso reportado ou um discurso direto, que diz ali para vocês, Direct Spec ou Reporter Spec. Neste momento, a gente começa com um discurso reportado, que é quando alguém me pede ou me conta algo. E eu falo da mesma maneira que a pessoa me falou, me contou. Então, na página 164, caderno 3, tá? Tá bem aí para vocês. Vocês têm essa partezinha em amarelo ali, que diz: podemos relatar as informações ditas por alguém de 2 maneiras. Foi o que eu acabei de falar. Ou do recurso do discurso direto, ou o discurso indireto, a gente pode dizer, né? Reproduzindo as palavras exatas da fala ou mudando o discurso de forma indireta, tá? Então, olhem os exemplos ali. Rick, please pass the ball, said the coach. Então, aqui, pessoal, eu estou falando, eu estou reportando o meu discurso exatamente como ele falou, né? Tanto que está entre aspas a afirmação, né? Rick, please pass the ball. Então, está pedindo para que o Rick, por favor, passe a bola. Quem disse isso? The coach. Então, treinador. Então, eu vou usar aquela palavra ali, said the coach. Disse o treinador, tá? Então, eu estou falando exatamente como ele foi falado. Ou se não, pessoal, eu tenho o quê? The coach asked him to pass the ball. Eu estou contando o que o treinador falou. No momento que eu estou contando, eu volto um termo, né? Eu volto aqui para o passado para dizer que ele pediu, né? Estou falando do passado, porque ele falou no presente, mas eu tenho que contar o que aconteceu. No momento que eu tenho que contar o que aconteceu, eu tenho que voltar um tempo atrás, tá? Então diz ali, the coach, o treinador, asked him
né, solicitou a ele, pediu a ele, né, to pass the ball. Esse him, pessoal, é um objeto. Esse objeto vocês estudaram lá no 7º ano, mas a gente vai retomar agora aqui os pronomes objetos para que ajude vocês isso no discurso, tá? Então aqui nós temos, usamos os verbos tell e ask, e aqui eles estão entre parênteses no passado, o told e o asked, para reproduzir com nossas palavras os comandos e as instruções. Então, eu tenho alguém me dizendo e eu posso falar diretamente como ele disse, ou eu posso falar com as minhas palavras o que ele falou. Né? Então, a gente usa esses dois verbos para dizer que alguém falou ou que alguém me pediu, quando a gente vai falar com as nossas palavras, né? Então, olhem o exemplo ali. Please, open the window. Eu pedi que alguém abrisse a janela, tá? Agora, uma outra pessoa vai contar que eu pedi isso. No momento que ele vai contar, ele vai falar ali, ó. He asked me, ele pediu a mim to open the window, para abrir a janela, tá? Então, assim, eu tenho eu falando, digamos, né? Please, open the window. Ali eu tenho alguém contando o que foi pedido. Aqui eu tenho um exemplo masculino. Se eu fosse fazer um exemplo feminino, porque eu estou pedindo. She asked me to open the window. Ela pediu a mim para abrir a janela, tá? Ali, open the window, novamente. He told me to open the window. Ele falou para mim abrir a janela, tá? Então, vocês têm que... Agora, a gente vai retomar esses pronomes objetos, porque vocês vão precisar dele para fazer esse discurso reportado, tá? Forma negativa, pessoal, dizendo que não foi feito ou que não foi solicitado por mim. Usamos o not to, tá? Então, the man asked me not to open the window, tá? Esse to, ele vem junto ali para após o verbo no infinitivo. Então, o homem me pediu para não abrir a janela. Ou, segundo exemplo, the man told me not to drink that water. Aquele homem me contou para não tomar aquela água, tá? Então, a gente tem esses verbos tell e ask, ou no passado, told e asked, para reproduzir com as nossas palavras o que foi dito por alguém. No momento disso, eu tenho que saber os pronomes objetos, porque eu estou querendo saber. Ali, he asked me, he told me. O me, ele é o objeto do eu. Então, ele não é o sujeito da frase, né? Sempre que eu estou falando em objeto, ele não é o sujeito da frase, ele é secundário na frase, mas eu estou dizendo que ele solicitou a mim, tá? Ali nos outros dois exemplos, a mesma coisa. Na negativa, a gente utiliza depois do objeto o not to, tá? Vai ficar mais claro agora nos exercícios. A gente vai fazer um exercício aqui, começando por um exercício de listen, ok? Listen to their conversation. What are they doing? Ok? Então a gente vai escutar o áudio 1. Eu não sei se a minha caixinha tá com som, se não vai ser a caixinha do celular. Caderno 3, vamos lá. Áudio 1. Estão aí ainda? Ah, Murilo já garantiu. Murilo, esse texto da Copa do Mundo é teu. É pra
Professora, tu tá falando mutada.